Agora a palavra para o senador Alberto Muniz. Senador Fernando Bezerra, seu trabalho é hercúleo. Colocar um elefante numa caixa de fósforo é realmente complicadíssimo, viu, senador? Porque eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho uma convicção. Eu já entrei nesse debate um pouco atrasado, porque só tenho 60 dias aqui no Senado, mas uma coisa fica clara para mim, senador. A gente não pode ter uma lei que abarque a compra de lápis na escola e uma construção de uma hidrelétrica. Isso para mim, isso é claro e basilar. Não sei se é para vocês. Eu acho que a gente começa a tentar construir acaba ficando quase que um Frankenstein, porque ele se adequa a uma coisa, não é muito importante para outra, e apesar de todo o esforço que eu acho que dos avanços que nós tivemos, principalmente, quero aqui registrar a palavra do gestor público Marcelo, né, na tentativa de deixar de ser uma camisa de força para ser uma caixa de ferramenta. Só que aí entra a discricionariedade, que foi abordado aqui pelo doutor Rafael Cavalcante. E essa discricionariedade pode gerar uma perda dos limites éticos na ação do gestor público. Então, é muito complexo realmente essa situação. E aí acho que a gente, inevitavelmente, estava conversando aqui com outros senadores, eu acho que não é que não dá para votar, eu acho que dá para votar. Eu não vejo isso, não. Mas eu acho que a gente vai ter que se debruçar para fazer esse apartar a engenharia da compra de outros tipos de serviços e de outros tipos de materiais. Eu acho que esse é um exercício que o governo federal, junto com essa casa aqui, com todas essas instituições, precisam começar a trabalhar. Se eu tenho esse entendimento. Uma coisa, eu tenho uma frase, senador Fernando, que eu digo sempre assim. Por que eu tinha deixado um pouco a política, né? Tinha 6 anos fora da política. Porque no dia que eu descobri que na engenharia, né, lá na minha escola politécnica, eu aprendi que 2 mais 2 era 4, depois de 20 anos na política, eu vi que só não é 4 na política. E uma coisa que a gente precisa entender é que na engenharia, a engenharia 2 mais 2 tende a 4. Não é 4. Ela pode ser 4. Depende de todas essas atividades que a gente faz em nome do planejamento. Então, é óbvio que a gente precisa ter um tempo de planejamento, mas esse é o estado ideal. Nós vivemos um estado ideal? É essa a nossa realidade? Eu fico aqui me perguntando, fui prefeito, se tivesse que fazer todos os contratos ou todos os projetos chamados executivos. E aí já vem uma primeira questão que eu acho que é demolidora. O subsolo urbano é menos conhecido do que a crosta da Lua. Nós sabemos mais hoje sobre a Lua do que sobre o subsolo urbano. Quem é capaz de fazer um projeto executivo com risco zero? Quem é? Me diga uma empresa que vai ter a assunção de um risco que ela não sabe onde é que está passando a drenagem, não sabe onde está passando o esgoto. Eu me lembro lá na época, senador Fernando, a gente tinha lá o cara que entendia da drenagem urbana. Por quê? Porque o melhor projeto executivo que eu conheço, quando acontece no Brasil, é o tal do as-built. Esse sim é um projeto executivo, quando feito, e bem feito. Porque dizer que nós vamos mitigar o risco da engenharia, achando que é o projeto executivo que vai resolver isso por si só, não é real. Isso aí, infelizmente, eu não posso me calar. Principalmente, e aí acho que avançaram algumas questões, quando a gente vê que tem muitas empresas de planejamento, empresas de projeto, e elas não recebem a sanção sobre a irresponsabilidade dos seus projetos.
Eu militei aqui na área de saneamento. Os planos básicos de saneamento é uma brincadeira. Os planos que são feitos em nome do desenvolvimento urbano é uma brincadeira, é um cola-copia sem fim, chegando ao ponto de fazerem transferência de rio, transposição de rios de estados para estados, sem uma obra de engenharia, simplesmente porque colou errado, né? Botou o nome do rio do estado da Bahia no projeto do estado lá de Pernambuco. E isso fica por isso mesmo. Por quê? Porque a gente tem onde alocar esse risco. Aonde é? Nas costas do construtor. E aí vira uma questão que a gente precisa, assim, avançar, né? Na questão da eficiência do gasto público, da competitividade. E aí acho que é muito interessante quando o doutor Rafael traz aqui a figura, né, das condições de contorno. A gente precisa entender uma questão. O Estado brasileiro, ele quer combater a corrupção, ele precisa, para isso, ter alguns parâmetros muito claros, que não vai só da qualidade do projeto. Existe a transparência. A transparência é um ganho? É. Pode o poder público fazer um orçamento e não colocar à disposição de todo mundo? Pode? Essa é a pergunta. Aqui pode. Na lei pode. Eu não acho que pode. Quer dizer, o meu olhar sobre transparência, posso estar errado, certo? Mas é obrigação colocar à disposição. Nós não temos já um mecanismo para saber se aquela obra efetivamente é exequível ou não. Os preços não foram feitos pelo poder público. Vamos ser claros, aqui está. Então, nós não podemos dizer, toda técnica legislativa, senador Fernando, que eu tive a oportunidade, tudo que você coloca é facultado, até e preferencialmente, sabe o que é que dá? Problema para quem faz. Porque entra nesse jogo, então é mais fácil a gente dizer, ó, de tanto a tanto pode, isso não pode, porque o mecanismo jurídico e de controle, doutor Rafael, tende a achar que isso é uma discricionariedade negativa. É um papel, eles ficam tentando buscar essa situação. Até outro dia eu estava conversando com amigos que eu queria, se pudesse, fazer um projeto de lei para quando a gente tivesse assim, 500 quilômetros de estrada, botar o TCU para tomar conta de 50. Para que ele depois pudesse, com esses parâmetros, julgar os outros 450. Na questão de menor preço. Porque essa questão que foi colocada aqui pelo doutor Fernando, certo? É inacreditável. Ou a gente confia no contrato, e aí volto a falar do doutor Marcelo, ou a gente traz uma relevância para o contrato assinado, ou não adianta ser engenheiro de obra pronta. Não pode lá na frente alguém dizer, não, esse preço não foi muito bom, está acima. A gente já tem um limitador, que é o SINAP, que é o ciclo. A gente já tem diversos mecanismos para limitar o preço. E aí o que eu acho que muitas vezes a gente pensa que a gente está fazendo algo que o risco está indo para o preço, mas não está indo para o preço. Muita coisa do risco do preço está indo para onde? Para a obra inacabada. A gente não tem tido assim, pelo menos salvo o melhor juízo. Claro que há algumas coisas pontuais, mas a grande maioria das licitações, pelo menos o que eu acompanhei à época pela Caixa Econômica, eles tendem a trazer o preço, e às vezes até de uma forma equivocada, depois do processo licitatório, para dentro de uma margem que altera o preço global. Mas só altera para baixo. A realidade é essa. Não altera para cima. E isso cria uma disfunção, não no custo, entra na inexequibilidade, na incapacidade de uma empresa que ter alguma questão, às vezes ela tem um tubo, mas em conta, porque tem no estoque, ela faz um mecanismo de defesa de competitividade, que precisa também ser encarado naquele instante. Então, o preço por si só não é matemático, ele é uma tendência. E se estiver dentro dos parâmetros que a gente encontrou da execuibilidade,
ou dos parâmetros de aditivos que deveriam acabar desde que tivesse uma matriz de risco eficiente. E ali está, depois de tudo conversado, senador, acho que a matriz de risco é a maior garantia para que a gente tenha eficiência da gestão pública na colocação dos recursos, porque a gente vai alocar a matriz de risco para quem realmente pode gerar a menor economicidade para a sociedade. É essa matriz de risco que é assim o basilar, e aí acho que nós já temos instrumentos em algumas modalidades que nos permitiu avançar imensamente. Então, acho que a gente tem algumas questões, a questão que a gente precisa enfrentar também, da mesma forma que competitividade e eficiência, a gente precisa, a transparência, nós precisamos ser muito, quer dizer, ser assim, uma base da nossa discussão. A gente tem que enfrentar a ineficiência do poder público, certo? Não pode, a gente não consegue fazer com que a gestão ambiental se encontre com o desenvolvimento do Estado brasileiro. Essa é uma situação que o governo federal precisa encarar. Nós precisamos trazer para dentro da competitividade brasileira a gestão ambiental do nosso país. Nós não podemos realmente começar uma obra sem as licenças. Agora, se o Estado deseja fazer aquela obra, as licenças precisam ser dadas pelo próprio Estado. É inacreditável a gente ver gestores públicos implorando, por favor, me mande uma licença ambiental. E a gente vê absurdos completos. Outro dia, discutindo com um colega, que era secretário de Agricultura de um estado, ele chegou numa reunião lá do Nordeste, viu? E aí disse, governadora, sou imortal. Ela disse, reunião, porque entrei no setor de meio ambiente com o meu pedido de morte. Nunca vai ser deferido. Então, é essa situação que a gente está vivendo. É essa a realidade. Então, a ineficiência do Estado brasileiro precisa ser colocado no risco do Estado brasileiro, então. Não no risco de quem vai fazer algo dentro de uma cadeia de atividades. Então, acho que existem algumas questões levantadas. Queria parabenizar a todos aqui que encontraram. Eu acho que a gente pode tentar encontrar uma forma, senador, de a gente fazer uma reunião talvez restrita aos senadores, pegando alguns temas desses. Olha, como é que vai ser o seguro? Certo? Aí a gente elenca. Como é que está a transparência? Ela está de cima a baixo? Exemplo, a gente criou um mecanismo interessante que é a recuperação judicial, certo? De empresas numa situação de uma crise sem tamanho, sem precedente nesse país. A gente conseguiu construir essa figura. E quem tiver dentro de um momento em recuperação judicial não pode participar de licitações, né? Então, o que é que a gente está dando? A gente está dando a possibilidade das empresas de engenharia retomarem as suas atividades, e estamos bloqueando a possibilidade de elas retornarem, porque elas não podem voltar se não for através da licitação. Certo? Então, a gente até colocou emenda em relação a isso, né? Outra questão, que às vezes a gente quer ganhar no tempo, mas o tempo não é eficiência, porque a gente acha que está ganhando alguma coisa. Exemplo, a qualificação. Olha, depois que você abre, a realidade é essa, doutor Rafael, abriu ali o envelope do preço, se a empresa estiver desqualificada, não há hoje nenhum gestor público com capacidade de sustentar isso nos vários níveis, principalmente no processo administrativo nesse país, que demora de 15 a 20 anos para chegar ao julgamento, porque passa pelo Ministério Público, passa pelo Tribunal de Contas, sobe do Tribunal de Contas lá do município, ele vem para cá. Então, esse processo administrativo, aí o que é que acontece? A pessoa, a empresa que deu o menor preço, vai até a justiça. Sabe o que a justiça diz? Dá tempo a ele.
Ah, não, ele vai conseguir o documento. Quer dizer, esse ganho não é real, certo? Então a gente vai deixar pessoas desqualificadas disputar um certame onde ela não tem a condição nem de manter depois aquele preço. Então, quando a gente pede para que a pré-qualificação seja avaliada, não é para que a gente crie um momento em que vai construir um tempo maior, não. É para que a gente diminua esse tempo de judicialização. A gente precisa de diminuir a judicialização nos certames para não aumentar o custo. Então, é isso, doutor senador Fernando, que eu queria colocar. Me coloco sempre à disposição, tenho me colocado, né, à disposição daqui, da outro processo também que a gente já votou, para que a gente possa avançar. E quero parabenizar, eu acho que a gente teve avanços imensos, né? Se a gente pegar a 866 do fantasma da 866, a gente consegue ter muitas modelagens novas e, efetivamente, coisas de outras modelagens ampliando para ser usado de maneira mais qualificada em outras modelagens, mas acho que a gente vai ter que avançar no futuro para uma legislação específica para obras de engenharia.